A partir de agora, você ouve um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Olá, boa noite a todos. Estamos entrando nesse instante aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Despertar da Consciência dessa segunda-feira. Eu sou Gero Maita, sou médium e escritor, sou dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui reunido com vocês. Esse dia que nós iniciamos aí com o pé direito, a nossa semana, dedicado ao estudo, dedicado ao aprendizado. Damos hoje sequência ao estudo do livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras, obra que é psicografada pelo médium Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio e distribuído pela editora Casa dos Espíritos. Nós estamos aí estudando o primeiro capítulo do livro Criações Enfermiças e hoje vamos dar ênfase aqui num estudo que nós preparamos para você sobre os campos de força. Você que está aqui visitando a Rádio Cruzeiro de Luz pela primeira vez, meu muito obrigado a você pela confiança, muito obrigado por estar aqui sintonizado na Rádio Cruzeiro de Luz, obrigado aí à equipe da Rádio Cruzeiro de Luz pela transmissão do nosso programa dessa noite, obrigado você que está semanalmente comigo, nos escrevendo, nós estamos respondendo as várias mensagens, os vários e-mails que estão chegando para nós. Muito obrigado aí pela confiança e pelo prestígio ao nosso trabalho que nós estamos realizando aqui. A Rádio Cruzeiro de Luz, para quem não sabe, é uma rádio criada pelo Céu Esperança, é uma rádio que pertence ao Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, e nós temos como finalidade promover os estudos que são realizados na nossa casa. Você que se encontra mais distante, você que não tem como estudar e acompanha a nossa ideia, a nossa mensagem aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, meu muito obrigado. A rádio foi criada para isso, tanto que a rádio ela é apresentada por médiuns aqui da nossa casa, Nós estamos iniciando esse mês de maio com a grade de apresentação de programas aqui da nossa rádio totalmente preenchida. Hoje você está ouvindo o programa Despertar da Consciência, que nós apresentamos aqui o estudo do livro Legião. Amanhã, terça-feira, 20 horas, estamos estreando aqui o programa Mensagens do Astral, estudando e compreendendo o Ramatiz. Quarta-feira, temos aqui das 19 às 21 horas o nosso programa Umbanda do Bem, onde nessa quarta em especial estaremos estudando pedras e cristais na Umbanda e, claro, como sempre, respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Quinta-feira nós fazemos uma pausa para tomar um fôlego e sexta-feira, dia 8 de maio, nós estamos estreando às 20 horas aqui na Rádio Cruzeiro de Luz o nosso programa Evangelho Redivivo, estudando as obras codificadas por Allan Kardec sem um rótulo religioso, para que a gente possa aplicar isso na nossa filosofia de vida. E o primeiro programa do Evangelho Redivivo é polêmico, O Espiritismo é uma religião? Bom, a gente foi buscar pesquisa e preparamos esse programa para vocês. Então, seja bem-vindo à nossa Rádio Cruzeiro. Nós temos o compromisso de trazer a luz do conhecimento e eu espero que todos vocês hoje sintam-se satisfeitos com o programa que nós realizamos aí para vocês no estudo do livro Legião. Você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Casa Céu Esperança? Acesse o nosso site, que é ceoesperanca.com.br, e se você quiser conhecer o trabalho do programa Umbanda do Bem, acesse o nosso novo site, programa umbandadobem.com.br. Lá você tem os vídeos, os programas gravados, as matérias que nós publicamos e levamos informação, informação de qualidade para poder compor e auxiliar você no seu conhecimento, nos seus estudos e na sua espiritualização. Então, muito obrigado
a todos vocês por estarem reunidos aqui conosco nessa noite na Rádio Cruzeiro de Luz. E claro, muito obrigado aí aos elogios que nós temos recebido aí do trabalho que a rádio tem realizado, do áudio da nossa rádio. Muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz a todas as pessoas que estão participando desse projeto conosco, estão fazendo a diferença aqui conosco na Rádio Cruzeiro de Luz. Muito bem, programa Despertar da Consciência no ar. Vamos começar aí o nosso trabalho, o nosso estudo dessa noite. Bom, na semana passada nós paramos aqui na página 42 do livro Legião, né? Nós estamos estudando aí com alguns detalhes algumas passagens do livro Legião, que é realmente um livro fantástico, né, para nós podermos aprender, termos uma interpretação, né, mais exata sobre o plano espiritual, sobre a ação do governo oculto do mundo, né, ou seja, os espíritos que não são muito afins aí com a temática de Deus e que querem combater isso a todo custo aqui, né, na nossa Terra, no planeta Terra onde nós vivemos. E nós começamos aqui, no início, a ver uma reunião que estava sendo feita na cidade de Aruanda, os compromissos, né, que os espíritos estão assumindo de desenvolver um trabalho. Infelizmente, o descompromisso que alguns médiuns têm, hoje muito mais empolgados com fama, muito mais empolgados com o número de curtidas, muito mais se importando muito mais com a forma com que a sua mediunidade, o seu trabalho espiritual está gerando ibope, do que realmente tornar o seu trabalho eficiente. E infelizmente o que acontece? Registra-se pouco número de encarnados presentes nessa reunião, porque infelizmente muitos são chamados, né? Nós falamos sobre o discípulo e o apóstolo no programa passado, mas infelizmente poucos respondem a esse chamado. E dando sequência aqui ao nosso estudo, nós iniciamos nessa noite o primeiro parágrafo, né, da página 42 do Legião, que diz assim: atingimos a residência do médium e antes que adentrássemos o ambiente íntimo, notei que uma barreira vibratória aparentemente intransponível envolvia o local. Um pouco mais próximo do apartamento de nosso parceiro nas atividades espirituais, alguns guardiões estavam a postos e nosso ingresso só foi permitido após sermos identificados aos sentinelas. A minha surpresa, Pai João esclareceu. Muitos espíritos inteligentes e sem o compromisso ético, as tarefas do bem poderiam se disfarçar e tentar algo contra o equilíbrio duramente conquistado. Com a presença de espíritos guardiões, cada ser desencarnado que se aproximar deste local precisa ser identificado mediante as vibrações que emana antes de adentrar o ambiente. Fazemos tudo isso para a proteção do médium, que é nosso parceiro nas atividades, embora ainda se encontre em meio às lutas naturais ao próprio aperfeiçoamento íntimo. Como parceiros, sentimos-nos no dever de providenciar recursos para a manutenção do clima espiritual e evitar que entidades das sombras possam interferir diretamente em seu cotidiano, prejudicando nossas atividades. Bom, paramos por aqui. Vocês viram que há uma barreira vibratória que nós conhecemos como campo de força piramidal. Bom, Ramatiz já falava sobre isso, né, no livro A Vida no Planeta Azul. E quando nós falamos a respeito de outros autores, como o pai da apometria, né, José Lacerda, também no seu livro Espírito e Matéria, ele fala a respeito dos campos de força. Isso ainda nos dias de hoje passa um pouco desapercebido para nós. Tem muita gente que não sabe como manipular esses campos de força, que não sabe como evocar essa força, ou ainda não sabem
que existe esse campo de força, né? Às vezes nós estamos na nossa casa, estamos aí começando a nossa jornada mediúnica, temos aí um tratamento que está sendo feito num centro, num terreiro, numa igreja, num local onde canalize a nossa fé, e de repente as coisas começam a dar errada na nossa casa, né? Fica mais agitado, fica mais conturbado, fica mais difícil de trazer o equilíbrio para as nossas vidas, e geralmente aí nós encontramos as pessoas que estarão se afastando, né, do centro, das suas atividades, porque alegam o quê? Alegam que não deu certo, né? Alegam que a coisa não é tão boa porque sua vida virou de cabeça para baixo. Na realidade, sua vida não virou de cabeça para baixo. O que acontece é que nós não temos o conhecimento e a sabedoria de criar uma barreira vibratória para nossa proteção, e também aí, como é o caso aqui do Raul, né, o médium que eles estão dirigindo para a sua residência, de poder criar uma barreira que dê segurança para esse médium também. Nós, como médiuns, que temos as nossas responsabilidades dentro de um terreiro, ou mesmo transeuntes da vida, né, somos frequentadores de uma instituição religiosa, nós temos que aprender, e é o papel de cada instituição, ensinar, né, a cada pessoa como poder se precaver, como poder se livrar de determinados ataques, para poder equilibrar a sua vida, para poder criar a sua harmonia e eventualmente não se expor a esses ataques que infelizmente espíritos inteligentes, mas malévolos, criam todos os dias à nossa volta. Então nós preparamos aqui para vocês um compêndio rápido para o nosso programa, para estimular a sua leitura. Nós vamos dar as fontes no final para que você possa pesquisar, aonde você vai encontrar um material de estudo que seja condizente com a tua necessidade de aprender um pouquinho mais sobre os campos de força, como são utilizados esses campos de força dentro do nosso trabalho espiritual. Então começamos aqui falando sobre vibração irradiada. Ao elevar o pensamento em caráter de devoção, o hindu pensará em Krishna. A onda de pensamentos dele emanada despertará pensamentos de devoção em todos aqueles que ela alcance. E, consequentemente, um maometano adorará Alá e um cristão a Jesus. Vibração irradiada. As formas que produzem a imagem do pensador, quando imagina um lugar distante ou deseja ardentemente estar naquele lugar, ele cria uma forma pensamento com a sua própria imagem, que aparece ali, que poderá ser visto por outra pessoa que tenha ectoplasma suficiente para materialização, ou poderá ser visto pelo vidente em plano astral. Formas que produzem a imagem de algum objeto material. Quando pensamos em um amigo, criamos uma forma diminuta que frequentemente flutua no espaço diante de nós. O novelista cria os personagens que podem, por serem tão bem criados, adquirir vontade própria e mudar o enredo da novela pela influência de outro ser vivente em plano astral ou mesmo material. É interessante essa colocação, né, que nós estamos falando do poder do nosso pensamento. Os campos de força, eles são criados através da força do nosso mental, através da força do nosso pensamento. E quando nós falamos nesse pensamento, e quando nós falamos nessa força, e quando nós falamos dessa capacidade que o ser humano tem, né, de através dessa emissão de ondas mentais, contribuir para a criação desse campo de força, nós começamos a ver aqui alguns exemplos, né? Quando a gente fala inclusive de demandas mentais e por aí afora vai, nós vamos estar encontrando aqui exatamente a força do pensamento que cria. Quando eu mentalizo uma pessoa, cria
o meu duplo, ele cria um duplo, né? Cria uma forma pensamento com a forma daquele alvo mental que eu estou criando. E ali, infelizmente, quando falamos de processos obsessivos, nós vamos ver as sobrecargas energéticas que algumas pessoas, sem saber até, sem terem conhecimento a respeito disso, mas por terem uma força magnética tão intensa, começam a contaminar aquela forma e dar o endereço vibratório para a mesma. Isso também é um campo de força. Isso também é criado, eu diria eu comumente, por 80% das pessoas que não têm noção dessa forma de energia que produzem em sua vida. Então o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os desequilíbrios, nós vamos encontrar as desarmonias, nós vamos encontrar tudo aquilo que nos faça mal e que é abastecido pelo pensamento que está desregrado. Por isso Jesus nos aconselhou o orar e vigiar, para que cada um tenha responsabilidade nas suas ações, nos seus atos e principalmente nos seus pensamentos. Dando sequência aqui, formas com feição inteiramente própria, expressando as suas inerentes qualidades na matéria que atraem ao seu redor. Um pensamento cheio de amor e desejo de proteger, quando dirigido com energia a um ser querido, cria uma forma que vai para essa pessoa e permanece em sua aura como um guardião, um escudo, né? Nós acabamos de falar disso aqui. Formas de pensamento ligado à emoção. Existem cores, né? Ou seja, a cor determinada pela qualidade do pensamento ou da emoção. Então você vai ver aquela energia sendo gerada com uma cor que está ligado ao tipo de pensamento e à emoção com que esse pensamento está sendo alimentado. A forma que é determinada pela natureza do pensamento ou da emoção. A clareza de contorno determinada pela precisão do pensamento ou emoção. O período de vida de uma forma pensamento depende, da sua intensidade inicial, a forma com que eu dediquei esse pensamento a criar essa força. 2, a força que lhe seja comunicada pela repetição do pensamento, seja pelo gerador, seja por outros. Sua vida pode ser continuamente reforçada por essa repetição, já que um pensamento sobre o qual nos detemos longamente adquire grande estabilidade de forma. Isso quem fala é Arthur Powell. Interessante isso, porque nós vamos encontrar aí a responsabilidade, né, que nós temos quanto àquilo que nós pensamos e a forma com que nós pensamos. Então veja, nós estamos ainda falando de campos de força. E uma parte deles, para adentrarmos nessa questão que é abordada aqui no programa, do livro Legião, começamos a ver essa forma pensamento gerada esse campo de força, né, sendo associado à qualidade e ao tipo de pensamento que eu estou gerando em minha vida. Aí, dentro dessa visão, nós temos as correntes de pensamento. Uma das mais importantes características do mundo astral é a estar cheio de formas que se modificam constantemente. Vemos que ali existem não apenas formas pensamentos, compostas de essência elemental e animadas por um pensamento, mas também vastas massas de essência elemental, das quais as formas constantemente emergem e nas quais elas constantemente desaparecem. A essência elemental existe em centenas de variedades em cada subplano, como se o ar fosse visível e estivesse em constante movimento ondulatório, mostrando um colorido igual ao da madrepérola.
Correntes de pensamentos estão continuamente agitando essa matéria astral. Os pensamentos fortes persistindo como entidade durante muito tempo. Os mais fracos vestindo-se de essência elemental e dissolvendo-se novamente. Olha só como são isso, né? Dentro dessa corrente de pensamento, nós encontramos a vibração simpática. Muitos resultados podem ser obtidos através do que é conhecido como vibração simpática, fazendo ressoar a nota tônica da classe de matéria que se deseja afetar. Uma quantidade imensa de vibrações simpáticas pode ser produzida. Quando isso é feito no plano físico, isto é, fazendo-se ressoar uma nota na harpa, e levando outras harpas afinadas na mesma tonalidade a responderem simpaticamente. Não há energia adicional desenvolvida. No plano astral, entretanto, a matéria é muitíssimo menor e menos inerte, de forma que, quando chamada à ação pelas vibrações simpáticas, acrescenta sua própria força viva ao impulso original, que assim pode ser multiplicado muitíssimas vezes, através de ulterior repetição rítmica do impulso original. As vibrações podem ser de tal modo intensificadas que o resultado fica aparentemente fora de proporção com a causa. Parece que definitivamente ou dificilmente há qualquer limite às realizações concebíveis dessa força em mãos de um grande adepto que compreenda integralmente suas possibilidades, já que a própria construção do universo não foi senão resultante de vibrações postas em movimento pela palavra falada. Bom, você vê aí então a responsabilidade no que nós nos relacionamos, essa primeira visão dos campos de força que hoje estudados no programa Despertar da Consciência, aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, abordando do livro Legião o tema campos de força, que é o momento em que Ângelo Inácio chega com o pai João à casa do médium Raul, e ali ele encontra uma barreira vibratória que inibe a entrada. Os guardiões estão ali postos, tomando conta, e evitam essa entrada até que os mesmos sejam identificados. Estamos falando de segurança vibratória essa noite aqui no nosso programa. Então, vamos entrar agora, né? Antes do nosso intervalo, daqui a pouquinho já temos um intervalo para tomar uma aguinha, falando sobre os campos de força, e vamos ver se a gente cita alguns exemplos de livros como o Aruanda, que a gente separou essa noite, para você estudar esses campos de força. Então vamos lá. Como matéria-prima, ou seja, campos de força, como e por quem é que são formados, né? Então vamos lá. Como matéria-prima, para os referidos campos magnéticos, utilizamos as emissões psíquicas de meus irmãos, junto com o ectoplasma, trabalhado e manipulado por hábeis trabalhadores do mundo oculto. A válvula emissora dessas vibrações, a glândula pineal, funciona como uma antena potente, que irradia unidades força do cérebro dos médiuns, as quais nos servem de combustível para o erguimento dos campos de força e de proteção em torno dos meus irmãos. Né? Ou seja, a matéria mental que é gerada, ela cria uma certa energia que é o combustível para a criação do campo de força. A palavra ou os comandos verbais, quando pronunciados com força vibratória compatível com a necessidade das tarefas, desencadeiam elementos radioativos para que meus irmãos exalem de suas auras e formem um protocampo que funciona como base para a aglomeração de energias em torno dos moldes criados mentalmente pelos médiuns. Agregamos as forças emitidas pelos médiuns juntamente com os elementos que temos à disposição no mundo espiritual, e com a nossa tecnologia sideral aumentamos os recursos imensamente, erguendo o que chamam de campos de forças ou campo de proteção.
Bom, você que está aqui sintonizado na Rádio Cruzeiro de Luz, muito obrigado, eu sou Gero Maita. Nós estamos aqui estudando essa noite o livro Legião, de Robson Pinheiro, ditado pelo espírito de Ângelo Inácio, e estudando um pouquinho, debatendo um pouquinho a questão dos campos de força, que é citado aqui na página 42 do livro, onde a aproximação de Pai João e Ângelo Inácio criam uma barreira vibratória feita pelos guardiões na casa do médium Raul, que impede a entrada dos mesmos. Então, nós estamos aqui explicando como funciona esses campos de força, quais a sua irradiação, para você poder estudar, e no final do programa nós vamos dar aqui algumas dicas de livros para que vocês possam estar pesquisando, para que vocês possam também estar amadurecendo esse estudo e tornando eficiente aí o seu aprendizado. Você que perdeu os nossos programas anteriores, você tem aqui na página do Facebook a página e o grupo Programa Despertar da Consciência. Você pode estar curtindo a nossa página, pode nos escrever aqui para a gente bater um papo, e aqui você tem acesso à página da Rádio Cruzeiro de Luz do YouTube, onde você encontra todos os nossos programas disponibilizados para que você possa ouvi-los quantas vezes você desejar e do jeito que você desejar. Então, aqui na página do Despertar da Consciência já está liberado o programa da semana passada, do dia 27/4. Então, você que perdeu o programa, aqui pelo grupo e pela página do programa Despertar da Consciência no Facebook, você já tem acesso a esse programa. Ainda na página do Céu Esperança, céuesperanca.com.br, no nosso site, você pode estar também ouvindo os programas que ficam arquivados lá, ou ir direto na página da Rádio Cruzeiro de Luz no YouTube. Curte, se inscreve na nossa rádio para você receber as nossas atualizações semanais de todos os programas que aqui são editados, para ir no conforto da sua casa, do seu telefone, através do nosso aplicativo do TuneIn, ou mesmo aí do seu notebook, do seu computador, você poder estar escutando aí os programas anteriores e estar acompanhando esse estudo, tá ok? Bom, gente, nós vamos fazer um breve intervalo, 1 minutinho, e já retornamos aqui, dando a segunda parte do nosso programa, sequência ao estudo do livro Legião, hoje abordando a questão dos campos de força. Até já, e fica aí sintonizado na nossa rádio, hein? Já eu volto, 1 minutinho, é rapidinho. Tchau, tchau. Não saia daí, o programa Despertar da Consciência volta já. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo, apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança, um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas, 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações, ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz.
Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Voltamos a apresentar programa Despertar da Consciência. Olá, nós estamos de volta aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Despertar da Consciência. Boa noite a todos, eu sou Gero Maita, médium, escritor e dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Nós estamos aqui nessa noite promovendo o estudo do livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras, obra essa que foi psicografada pelo médium Robson Pinheiro e ditado pelo espírito Ângelo Inácio. Nessa noite nós estamos estudando sobre os campos de força e vamos nessa segunda parte do programa trazer mais alguns estudos aqui, algumas referências para que você possa também pesquisar e aumentar o seu conhecimento, tá ok? Bom, dando sequência ao nosso estudo do campo de força, como manter o campo de força, né? Mantendo-se sintonizados com as elevadas vibrações e os projetos espirituais do agrupamento mediúnico, não estabelecendo alvos mentais discordantes daqueles indicados para a equipe, trabalhando em sintonia com o espírito de equipe, eliminando os achismos e as tarefas paralelas, pessoais, baseadas em fatores emocionais e não na orientação segura dos responsáveis pela reunião. Em suma, dedicando-se à tarefa com o respeito devido e assumindo postura cristã, ética, cósmica e atitude adulta no que concerne à participação individual e ao envolvimento com os espíritos benfeitores que programaram e sustentam as diversas fases de uma reunião mediúnica. Entendam, meus irmãos, que é dos médiuns, de maneira geral, que retiramos os elementos de força, os recursos psíquicos e ectoplásmicos para a formação e vitalização da proteção individual e coletiva de uma reunião mediúnica. Portanto, meus irmãos médiuns funcionam como emissores de força nervosa e psíquica, como transformadores e geradores vivos, dependendo de meus irmãos a eficácia da proteção do ambiente espiritual onde trabalham. Veja como é importante a harmonização, emocional dos médiuns e o quanto que os espíritos contam com os mesmos numa reunião mediúnica, na participação desses médiuns dentro do trabalho que eles se propõem a realizar ali, para ter essa barreira vibratória ativa. Portanto, eu acho que é prudente aqui no programa nós dividirmos com vocês a necessidade de sintonia vibratória também desses médiuns, a necessidade desses médiuns realmente saberem se são ou estão participando de um grupo, seja umbandista, seja espírita, enfim, seja da tarefa que eles se proporam a realizar, o quanto que eles estão envolvidos com essa tarefa, porque infelizmente nessa questão existem muitos médiuns que comparecem ao terreiro mais preocupados com a fantasia do que realmente com o trabalho efetivo. São médiuns que estão muito mais comprometidos com a eficácia do seu trabalho que tem a realizar, do que alimentando as fantasias de criar um cenário, um teatro, para poder mostrar que o trabalho é eficiente. Então, é preciso, antes de mais nada, nos comprometermos com os espíritos benfeitores que ali se encontram e comprometidos, envolvidos com os mesmos, colaborarmos também para o equilíbrio desse campo de força. Isso é importantíssimo para cada um de nós avaliarmos, para nós podermos compreender a responsabilidade que estamos abraçando.
Então veja que não é só soltar na mão do Espírito ou saber fazer evocação. É preciso, acima de tudo, ter uma postura doutrinária, não somente aí dentro do terreiro, mas na sua casa também, porque o campo de força é aberto em torno da sua casa. Então há pessoas que estão médiums, né, mas não levam nenhum aprendizado para fora do centro. São pessoas que no primeiro teste emocional que os próprios irmãos aí das trevas nos impõem, já quer desistir de tudo, já duvida de tudo, já quer virar as costas e não percebem que eles estão se utilizando da fraqueza que essa pessoa tem. Ela não percebe que é aí que ela tem que trabalhar. E nesse aspecto da formação, e para poder manter esse campo de força, essa sintonia com o bem, essa sintonia com a ética e com a moral do médium, principalmente ativo dentro de uma casa, é fundamental, e do ser humano também, para poder que esse campo continue fortalecido e ativo para os objetivos que o mesmo queira abraçar. Bom, falando em tipos de campos de forças, né, de barreiras magnéticas, nós vamos encontrar ele no formato da estrela de Davi, no tipo cilíndrico e de cones, que é para proteção, limpeza e transmutação, simples, duplos ou triplos, invisíveis, dissociativos, proteção, criados para proteção psíquica. Vamos encontrar ainda campos de contenção cúbica, esférica ou piramidal, que é o envolvimento e retenção, né, que é utilizado geralmente em torno das residências e dos imóveis que funcionam os centros e o trabalho espiritual que os mesmos realizam. E quando ocorre o rompimento do campo de força? Durante certas reuniões mediúnicas, principalmente as de atendimento espiritual, os casos de obsessão, os benfeitores, em conjunto com os médiuns, erguem uma barreira vibratória de natureza magnética para evitar a entrada de entidades indesejáveis. Apesar desse cuidado, espíritos descomprometidos com os trabalhos poderiam penetrar no ambiente. Assim sendo, esses espíritos poderiam interferir, né, a ponto de prejudicar os trabalhos. Sim, poderiam interferir, sim, né? E onde nós encontramos aqui, ó, a resposta para isso no livro que nós pesquisamos. Naturalmente, quando um ou mais integrantes estiverem desconectados com os ideais sublimes ou desqualificados psíquica e emocionalmente para a atividade, as barreiras vibratórias e magnéticas serão menos eficazes. Nelas se formarão brechas através das quais espíritos indesejáveis poderão penetrar, inclusive interferindo no psiquismo desses irmãos que não estão sintonizados com os objetivos superiores à tarefa e, por conseguinte, de todo o grupo em alguma medida. Ou seja, mais uma vez, nós encontramos aí o papel do médium fundamental no reequilíbrio e na manutenção desse campo de força. Então veja a responsabilidade, antes de mais nada, que envolve essa questão, né? Nós citamos aqui algumas ideias, alguns livros que você pode estar pesquisando, e vamos pegar um deles aqui para dar exemplo para vocês. Nós já passamos aqui sobre esse estudo que nós fizemos aqui nesses 40 minutos de programa. Nós citamos os livros Aruanda, Legião e Senhores da Escuridão, né? Autoria do Ângelo Inácio, por Robson Pinheiro. Além da Matéria, Consciência e Medicina da Alma, do espírito Joseph Gleber, também psicografado pelo Robson Pinheiro. A Visão Etérica e o que ela revela, de Max Rendel, da Fraternidade Rosa Cruz. O Duplo Etérico, Corpo Astral e Corpo Mental, Corpo Causal e o Sistema Solar, de Arthur Powell, da Editora do Pensamento. Forma Pensamento, Annie Besant, né? E Charles Leadbeater, da Editora do Pensamento também. A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz por Chico Xavier, composto de 13 obras, iniciando com o Nosso Lar e terminando em A Vida Continua, da Federação Espírita Brasileira, editora, né, a FEB. Chama Crística, Samadhi, Evolução no Planeta Azul,
A Missão da Umbanda, Jardim dos Orixás e Vozes de Aruanda, de Ramatiz, da Editora do Conhecimento, e Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de José Lacerda de Azevedo, editora Casa do Jardim. Esses livros trazem aqui uma ideia mais detalhada para você que queira estudar de como funcionam os campos de forças, para você poder aí, enfim, ter uma ideia, né, de como poder se utilizar dessa energia e como é que ela está à nossa volta o tempo inteiro, né, gente? Às vezes eu volto a falar. Nós pegamos aí Manuel Filomeno de Miranda, que em um dos seus livros ele diz assim, que ele andava por uma rua e ele via algumas casas como se fosse um manto de luz bem tênue, bem fraquinho envolvendo essas casas, passando no seu interior uma paz muito grande. E ao lado dessa casa ele via uma casa em aspectos normais, porém uma entrada, né, e saída, uma movimentação muito frequente de seres com um certo teor de leviandade. E ele perguntando ao mentor que o acompanhava qual era a função dessas diferenças, e o mentor diz que a oração naquela casa e o comprometimento que cada um tinha com a sua reforma interior permitiam que o campo de forças ali permanecesse ativo. E o que ele via era um campo de força criado para inibir a entrada desses espíritos, enquanto que a casa ao lado, que era uma casa que não tinha a luz da oração, que não tinha o hábito da reforma íntima, que não se preocupava com essas ações de transformação, em nada impedia o trânsito de espíritos que ali adentravam justamente por estarem ligados vibratoriamente à forma daqueles que ali encarnados residiam, como pensavam. Então fica essa reflexão para nós, que o campo de força ele só tem a sua validade, né, ativa quando nós aprendemos a formá-lo, mas principalmente mantê-lo, e para mantê-lo se faz necessário as nossas posturas interiores, se faz necessária a nossa postura moral para poder realmente tornar o trabalho eficiente. Dando sequência aqui no estudo, nós pegamos o livro Aruanda para vocês no capítulo 10, que fala sobre Goécia. E olha, interessante aqui algumas coisas que nós marcamos para vocês. Observando casos semelhantes, Ângelo, vemos que não há apenas o envolvimento de entidades consideradas simples obsessores. Existe a atuação de magos negros desencarnados ou encarnados, e em certas ocasiões há até mesmo os encantamentos realizados no passado distante, como dissemos, cujas duplicatas astrais ainda não foram desativadas pela ação do tempo. Na presente encarnação, o indivíduo permanece sofrendo com a repercussão vibratória de algo que foi realizado em encarnações anteriores. Nos estudos de apometria, esse tipo de magia antiga, com consequências atuais, é conhecido como arquepadia. Meu filho, prosseguiu o pai Kobu. Acreditamos que os médiuns da atualidade não se atualizaram. As trevas, meu filho, têm se capacitado cada vez mais em sua metodologia de ação. Vemos hoje a união de antigos magos negros com cientistas desencarnados inescrupulosos a desenvolver aparelhos parasitas. São os modernos acumuladores energéticos e mentais que os cientistas das sombras implantam diretamente no sistema nervoso de suas vítimas. Como agir diante de tudo isso, pai João? Infelizmente, em virtude da grande carga de preconceito reinante no meio espírita, os médiuns submissos às orientações de seus dirigentes encarnados não atualizam seus conhecimentos nem sua metodologia de desobsessão. Paralisam-se nas intermináveis doutrinações. Muitos deles desconhecem, inclusive, a existência e o funcionamento dos campos energéticos, que até a física quântica já revelou. Os campos de força, a complexidade da magia negra e a dinâmica de ação dos aparelhos parasitas são temas que deveriam estar na ordem do dia. Pretendem abordar magos das trevas
e cientistas endurecidos, hábeis na manipulação da técnica astral, com palavras decoradas do Evangelho, sem conteúdo apreciável nem vivência real. Precisamos urgentemente atualizar a metodologia do trabalho em nossas reuniões, ou continuaremos andando em círculo, num círculo fechado de pensamentos exclusivamente religiosos, distante, muito distante da ciência espiritual, que é a dinâmica e progressiva. Pois é, né, gente? Você vê aqui o alerta do Aruanda que nós separamos para você, justamente da necessidade de se atualizar, né? O que nós estamos fazendo aqui é atualizar os nossos conceitos, tanto umbandistas quanto espíritas, e de quem seja espiritualista, né? Ou mesmo um católico aí que tem a mente mais aberta, faz um campo de força em torno da igreja, por exemplo, né? Quem sabe no futuro isso não seja feito. Ou seja, que inibe aí os ataques que inevitavelmente as trevas criam, proporcionam para cada um de nós. Mas enquanto a nossa mente ficar fechada, né? É um ditado que até um guardião aqui da casa diz: enquanto você dorme, o seu inimigo trabalha, ele planeja destruir você. E infelizmente o ser humano, até uma passagem também do livro Os Mensageiros, de André Luiz, o ser humano sempre arruma as desculpas, né, para poder fazer tudo aquilo que vai enobrecer a sua vivência aqui na Terra, a experiência que ele vem tendo. O ser humano, infelizmente, ele se boicota, né? Ele deixa de dar oportunidade para o seu crescimento, para a sua atualização, que deveria, por conta dos conceitos, por conta das ideias que ele deixa, né, alimentar de preguiça, de melindre, de um monte de coisa que não soma para a nossa vida. Aqui mais adiante, no capítulo Cientistas e Apometria, capítulo 14 do livro Aruanda, nós encontramos uma parte assim, ó: devido ao intenso religiosismo dos espiritualistas e ao excesso de rituais e misticismo dos demais grupos, os habitantes da crosta ficaram por muito tempo à mercê de tais entidades. Vítimas de processos obsessivos complexos, serviam aos interesses egoístas dos cientistas ou aos objetivos de outros espíritos que lhes contratavam os préstimos para desenvolver equipamentos úteis nos mais diversos projetos de vingança. Rapidamente, Lapau e seus cientistas descobriram o valor do fluido vital para o desenvolvimento de seus planos, de forma que o ectoplasma passou a ser cobiçado por essas entidades como bem mais precioso que ouro para os seres humanos. Nesse momento entraram em cena novamente os magos negros, que supriam os laboratórios com quantidades imensas dessa energia extraída dos encarnados. Nasciam mais e mais bases das trevas, enquanto os espíritas e os espiritualistas se ocupavam em doutrinar, conversar e fazer orações longas e discursos religiosos, esquecidos da ciência espiritual e da pesquisa no campo experimental da mediunidade. As trevas, enquanto isso, se atualizavam, equipando-se para investidas cada vez mais eficazes contra as obras do progresso e da civilização. Nas profundezas do submundo astral, tais espíritos desenvolveram seus laboratórios escondidos entre os elementos altamente pressurizados encontrados no interior do planeta. Os termoelementos de alto nível de periodicidade, portanto mais estáveis, que são encontrados nos minerais e rochas sobre a crosta, eram utilizados para gerar poderosos campos de força. Mas os grupos espíritas e espiritualistas não acreditaram em nada disso e dessa maneira não se prepararam para enfrentar a diabólica trama das entidades das sombras.
Pois é, cheio de audácia e muita sagacidade, os magos negros disfarçavam sua ação através da manipulação de outros espíritos menos perigosos que enviavam para distrair os agrupamentos mediúnicos, quiumbas, né? Paulatinamente engrossaram suas fileiras com novos homens de ciência que desencarnavam sem o desenvolvimento da ética cósmica e de princípios elevados. Aqui você vê ele falar do campo de força criado nos subníveis, né? Ou seja, criado por magos negros, que infelizmente contribuem aí para comprar os ataques que são realizados contra as instituições e o ser humano aqui no nosso planeta. Veja o interessante que ele fala do envio de espíritos descompromissados, né? Espíritos que não são tão afins para complicar, desviar a atenção dessas instituições para poder eles realizarem os feitos dele. Nós lembramos aí do terreiro, ou de certos centros espíritas que a pessoa incorpora lá no meio, que a pessoa cai. Eu me recordo de uma época que vinha o espírito lá incorporado no médium, né? E mandava o espírito ir buscar a demanda, ele ia, fazia um movimento com as mãos, que a demanda estava ali, e esse tempo que se perdia e esse valor, né, exacerbado que se dava para isso, fazia com que deixasse de dar atenção para o outro lado que estava trabalhando para poder destruir as causas que abraçamos aqui no planeta. Então veja como é importante se atualizar, gente. Veja como é importante despertar e aumentar os seus conceitos, estudos e conhecimentos a respeito do plano espiritual e sair da fantasia que, infelizmente, certos grupamentos espiritualistas e espíritas encontram envolvidos até hoje, alimentando verdade que eles criaram e somente eles acreditam. Não é verdade? Bom, para finalizar, nós vamos ainda aqui no capítulo 14, né, Cientistas e a Apometria, pegando uma parte que é interessante do livro Aruanda, que fala sobre um dos, né, que nós pegamos, que fala sobre os campos de força. Ele diz assim: agucei ainda mais minhas percepções e vi quando o operador, no meio do círculo, formava campos de contenção para que mais tarde fossem detidas as entidades do mal. Ao ordenar verbalmente e estalar os dedos, a matéria mental irradiada pelos médiuns presentes, aliada à matéria sutil do plano astral, estruturava uma forma piramidal iluminada. Era algo maravilhoso de se ver. A formação mental foi imediata, como o pai João havia exposto anteriormente. O pai velho amigo retomou a palavra. Toda vez que uma ideia ou pensamento é verbalizado, ele se materializa nas palavras e sua ação torna-se mais intensa, pronunciando um pensamento, tornando-o audível. Pode-se exercer uma ação mais direta e poderosa do que somente pensando. Esse processo explica a atitude do operador quando, por exemplo, pronuncia as letras gregas ou comanda firme e imperiosamente a formação de campos e outras criações mentais. Sua palavra materializa no plano astral o objetivo mentalizado. Esse tipo de ação só é possível através dos encarnados, pois que se utilizam da palavra articulada, da voz, que exprime o pensamento. Esse fato também explica porque certas energias só podem ser manipuladas pelos médiuns que doam ectoplasma e associam, mesmo que inconscientemente, o processo da ectoplasmia, o fluido mental emitido por eles próprios. A reunião prosseguia em seus preparativos de abertura dos trabalhos, enquanto Pai João nos explicava outros detalhes que, ao menos para mim, eram novidade. A forma piramidal, meu filho, abrange várias dimensões vibracionais. A pirâmide de energias está estruturada na irradiação PSI das mentes dos médiuns, além de propiciar
a absorção de energias de um espaço dimensional superior, que por isso mesmo é impossível de ser rompido pelas entidades do mal. Fantástico essa informação, não é, gente? Pois bem, quando nós estudamos a respeito da formação dos campos de proteção, José Lacerda tem essa orientação de como formar esses campos, e nós temos vídeos, temos palestras na internet que orientam, né, cada um de como formá-los, e com base nessa ação, com base nesse trabalho, é possível que a gente crie uma barreira que iniba a entrada de forças negativas. Vocês perceberam no capítulo de hoje, no estudo de hoje, que é impossível fazer isso se a gente não tiver e não adotar uma postura moral e mental também equilibrada. Então, fica aqui a dica de vocês para vocês hoje, do nosso estudo do livro Legião, que abordamos um pouquinho mais sobre os campos de força, e nós esperamos, com essa orientação do Aruanda, com esse estudo que nós pegamos aqui das fontes que indicamos para vocês, possa colaborar o mesmo para vocês poderem aí enriquecer o seu conhecimento. Você que mais uma vez perdeu o nosso programa, curta a página da Rádio Cruzeiro de Luz lá no YouTube. Você se inscreve na página e você recebe o nosso programa horas depois de que ele foi gravado. Nós temos aí o pessoal com a eficiência da Rádio Cruzeiro de Luz que está mandando o programa gravado para vocês poderem ouvir quantas vezes vocês quiserem e com a qualidade que somente aqui a Rádio Cruzeiro de Luz tem. Você que queira conhecer o site da Rádio Cruzeiro de Luz e abaixar o aplicativo TuneIn para o seu telefone, acesse lá www.radiocruzeirodeluz.com.br radiocruzeirodeluz.com.br. Quer mandar algum recado para nós da rádio? Envie o e-mail para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Eu vou repetir, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Muito obrigado a Deus pela oportunidade dessa noite, muito obrigado à equipe da Rádio Cruzeiro de Luz, muito obrigado a todos vocês que estiveram sintonizados conosco nessa noite. Eu peço desculpas se faltou alguma informação para vocês, mas me coloco à disposição para poder esclarecer a mesma. Quer falar conosco? Envie aqui a sua mensagem para a Rádio Cruzeiro de Luz ou aqui na página do programa Despertar da Consciência. Há um link para a nossa página, na minha página pessoal, Gero Maita, que você pode estar acessando e pode estar curtindo toda a programação que nós oferecemos para vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente noite e uma semana maravilhosa para todos vocês. E amanhã, 20 horas, nós temos estreia aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, Mensagens do Astral, estudando e aprendendo com Ramatiz. Até amanhã para todos vocês. Fiquem com Deus e graças a Deus. Esse é o nosso programa Despertar da Consciência. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu programa Despertar da Consciência. Rádio Cruzeiro de Luz. Realização Céu Esperança. Apoio Editora do Conhecimento. Fábrica de Velas Lua Nova. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo.